É isso aí, gente. Estamos de volta, né? Rapidinho, nosso intervalo comercial. Eu quero aproveitar para te convidar a participar comigo, né? Nem falei aqui na abertura do nosso facebook.com/Diário-Teresópolis. Olha, todos os dias, muita gente chega nessa família, né? Falo que é uma família porque é realmente uma grande família, tem muita gente participando conosco aqui todos os dias. Olha, tá de cara nova, tá bonito pra caramba. Vou pedir pro Rodrigo colocar na tela aí para você acompanhar comigo. Olha, tá bonito. É só entrar aí, curtir, fazer parte dessa família, receber todos os dias bem cedinho aí na sua timeline a nossa primeira página, ficar sabendo de tudo que está acontecendo de verdade na cidade, né, nessa era de fake news. Para de ficar perdendo tempo com gente que não sabe o que está falando, ou com gente que você sabe que não pode acreditar nem confiar, né? Então vem aqui você sabe que você pode confiar, você sabe que aqui o trabalho é sério. E da mesma forma que o netdiario.com.br está aí também, todos os dias crescendo pra caramba. Aqui, inclusive, ó, vou dar destaque a uma matéria que a gente vai ver daqui a pouco também. O Rede Economia abriu uma nova loja lá no bairro do Meudon, linda, né? Você está vendo eu entrevistando aí o nosso amigo Rodney. Daqui a pouco você vai ver essa matéria na íntegra, né? Vai conhecer um pouco da loja lá do Meudon, que ficou lindíssima, né? Acabamos de falar da matéria do prefeito Vinícius Clausen pedindo a ajuda da Câmara, né, nas alterações do orçamento. Daqui a pouco você vai ver também comigo um pouco dessa matéria. E uma outra matéria que eu quero chamar a atenção, que nós vamos falar hoje também, é com relação às estatísticas dos eleitores, né? Quem vai votar em outubro? Quem é o teresopolitano que vai votar? Vou dar algumas dicas bacanas, você vai ver uma matéria comigo também a respeito disso, tá bom? Agora é hora de orçamento público, né? Com quem entende, né? Quem entende mesmo, vai falar um pouco. A gente está chegando no final da série, né? É o final, hoje é a última série. Que fala, né, da aplicação do dinheiro público, do orçamento, né, no nosso dia a dia. O que essa coisa chamada orçamento aí tem a ver com o nosso dia a dia? E a gente chega hoje numa área que nós gostamos muito, né? Exato. Nós gostamos muito, que é a área do esporte, né? Exato. Eu, conversando aqui com o Newton antes da gente começar a entrevista, eu falei assim, Newton, é até bom a gente falar sobre isso, porque uma coisa que me incomoda muito, por exemplo, hoje, eu sei que é um momento de transição, um momento de dificuldade, mas o fato de Teresópolis não ter uma secretaria de esporte, né? Isso, para mim, é uma violência tremenda. Eu acho que o esporte tem que ser uma coisa prioritária em qualquer governo, né, em qualquer orçamento público. O esporte forma um cidadão consciente, o esporte faz com que o cidadão seja um cidadão completo, né? Não há cidadania completa sem o esporte, né? Por mais que tenha gente resistente a isso, que acha que esporte é perda de tempo, né? Não é mesmo. Estão aí os países desenvolvidos para falar o contrário, né? Exatamente, e o esporte é uma disciplina. Muita coisa que eu sou, a forma que eu sou, porque eu também fui atleta. Eu fui remador. Eu fui remador e o remo é um esporte, uma disciplina. Sim. Chega a ser disciplina militar, chegar na hora, sentar no barco, o remo é assim, não tem sol, não tem chuva, não tem frio, não tem verão. E dedicação. E dedicação, que é um esporte até ingrato. Você leva 1 ano para entrar em forma. E em 2 semanas você parar, você perde tudo. Já perdeu tudo. Já perdeu tudo. O esporte de alto rendimento, de uma forma geral, é assim, né? Ele é muito ingrato com quem tem que se preparar. Né? Mas faz parte. Faz parte. E também não há incentivo. Você vê, por exemplo, você pega as Olimpíadas, os Jogos Pan-Americanos, você vê, por exemplo, são vários tipos de barcos. Tem barco de 1, 2, 4 e 8 remadores. Aí, olha, esse par agora é um barco de 8 remadores. Quem são os competidores? Estados Unidos A, Estados Unidos B. Austrália A, Austrália B. Isso é verdade. E o Brasil? Já reparei isso. Já reparou? Brasil, nada. Você vê o Brasil em 1 ou 2 pares, porque não dão dinheiro. E a cultura, eu me lembro que lá em 1976, um atleta, ele foi competir pelo país dele, foi lá nas Olimpíadas, quando voltou a empresa mandou ele embora. Mandou ele embora. Quer dizer, não há, a cultura tem que ser mudada. O esporte é uma coisa essencial, é uma pessoa, ele te livra de muita coisa, porque para você ser um atleta, você não pode ter vício. Você não pode fumar, não pode beber, não pode tomar droga, porque aquilo ali atrapalha diretamente o teu rendimento, seja o esporte que for, remo, futebol, vôlei. Então o que acontece? Não há incentivo. Isso que você falou é lamentável a gente não ter uma secretaria de esporte, porque aqui a gente poderia formar atletas aqui. Você quer ver, por exemplo, falando
falando do remo, na Alemanha, um tempo atrás, uma cidade chamada Heisenburgo. Então, como é que a gente incentivava? Tinham 8 da Alemanha, que eram 8 assim, um barco de 8 remadores. Eles fabricavam uma manteiga, qual era a marca? Manteiga 8 de Heisenburgo. Para poder incentivar. Para poder incentivar, quer dizer, é patrocínio. Aqui não querem patrocinar, o patrocínio aqui é muito baixo. O que acontece? Vem as Forças Armadas, eles agem corretamente. Pegam os atletas, se você vê que a maioria dos atletas que levantaram medalha de ouro são das Forças Armadas. Tudo bem, são militares. Tudo bem, está certo, eles podem fazer isso. Mas, paralelo a isso, por que então não faz isso? E que é aqueles que não podem entrar para as Forças Armadas? Não pode ter um incentivo do clube? Agora, o que acontece? Sai um escândalo aí um tempo atrás, não sei se você se lembra, dinheiro me parece que foi do vôlei, foi roubado o dinheiro. Foi do vôlei da confederação. Um escândalo, né? Da escândalo Brasileira de Vôlei. Exatamente, porque o dinheiro não tem verba, porque está sendo roubado. Também, né? Exatamente. Eu acho que o mais grave, assim, no que diz respeito à aplicação do orçamento, é que tudo bem que o patrocínio também é muito importante, Lógico, tem que ser feito, lógico. pode ser feito de uma forma institucional. Está aí os Estados Unidos, né, que talvez seja o maior exemplo aí de Estados Unidos e outros, né? A China tem uma aplicação bacana de França, Alemanha, a Coreia do Sul também. Que eles levam a sério lá. A Austrália mesmo. Aqui no Brasil, né, a base de formação esportiva, ela foi abandonada, né? Totalmente. Eu disse aqui há algum tempo que eu tomei um susto quando eu cheguei no Edmundo Bittencourt, a escola que eu passei a minha vida inteira, né? Estudei todo o meu processo de ensino, desde o jardim de infância até sair lá no ensino médio. Eu estudei no Edmundo Bittencourt e me chocou muito, depois de muitos anos, já formado, velho, já cheguei ao Edmundo Bittencourt e me deparei com a quadra de esportes trancada, com cadeado. Aquilo ali para mim foi uma violência, porque aquela quadra ali, ela não formou só esportistas ou um cara que jogou na seleção, que jogou não sei aonde. Ela formou vários cidadãos diferenciados. E eu tenho exemplos na minha rede de amigos de pessoas que hoje são pessoas com caráter ilibado, disciplinadas, de sucesso, porque o esporte lhes proporcionou isso. E aí na escola, que foi a minha fonte, né, de entrada no esporte, você não tem acesso a isso? Não tem, como é que você faz? Exato. E olha professor de educação física dando aula na sala. Nossa. Pois é, mas na época também. Na época a gente ia para um clube, aprendia a jogar, tinha treinamento de futebol de salão, basquete. Gente, olha só, as pessoas que eu conheço, todos os meus colegas de remo, todos eles, se não todos, a maioria são tudo pessoas bem-sucedidas. Claro. São todos. Está relacionado. Está relacionado, porque olha só, gente, o esporte, isso que o Newton está falando é muito sério, por isso que ele tem que estar, né, conjugado ao processo de educação. Não pode ser alguma coisa, faltou dinheiro, corta do esporte. Não pode ser assim. É assim que eles fazem. O esporte tem que ser prioridade. Por que tem que ser prioridade? Primeiro, forma um cidadão com disciplina, com foco, com capacidade de liderança, né, com capacidade competitiva. Exatamente. Absurdo. O cidadão que é inerte, aí a gente cria essa geração nem, né, que é chamada de geração nem. Nem estuda, nem trabalha, nem faz nada, não faz porcaria nenhuma. Só vive na rede social o dia inteiro. Está acostumado a isso, sabe? Quem praticou esporte a vida inteira jamais vai se permitir fazer isso. Não, olha, eu quando estava na Austrália, eu morei lá, tinha uma regata organizada só pelas meninas da Nossa Senhora da Misericórdia. Era regata, quer dizer, todo mundo era convidado, mas vinham de uniforme, trocavam, tinha uma escola lá de meninos, eles chegavam lá no clube uniformizados, se trocavam, tudo naquela disciplina. E na hora que eles competiam igual adultos. Não era fácil. Eu competir contra um deles foi um problema sério. Quer dizer, por quê? E o que acontece? O esporte faz parte da cultura e do boletim. Você chega lá, fala inglês, matemática, remo, futebol, tem tudo, é tudo lá. É uma disciplina. É uma disciplina. Agora aqui, infelizmente, o que acontece? Isso é uma opinião minha. Você quer ver uma fonte de investimento, uma coisa, um orçamento que daria? Isso é minha opinião, tá? Futebol feminino. É verdade. Olha, eu tava vendo ali na televisão, estava vendo a seleção feminina brasileira perder para os Estados Unidos.
tudo bem, elas são heroínas, né? Porque pro patrocínio que ela tem, sem a capacidade de investimento, elas são mais heroínas. Então o que acontece? Você imagina, não tem os campeonatos estaduais, faz a mesma coisa com o campeonato estadual feminino. Os clubes investiriam, haveria patrocínio, isso geraria empregos, é uma fonte de emprego. Entendeu? Então, a cobertura da mídia teria que ser a mesma, tanto em campeonato estadual como campeonato brasileiro, Copa Brasil, Sul-Americano. Gente, ia ser bacana. E a gente tem atleta de potencial. Agora você vê, o atleta quando ganha, vai lá, agradece a pessoa que às vezes veio do nada, não tinha nem condições de comer um pão, entendeu? Então o que acontece? Não gosto de investir, não sei porquê. E, gente, eu estou aqui, uma das coisas que me deram muito, que eu comecei a frequentar o clube de remo com 12 anos. Quando eu fui timoneiro, naquela época eu não podia remar. Então ali eu comecei a aprender disciplina, comecei a comandar, comecei a ficar... Remo, não só o remo, como qualquer esporte, é uma escola. O que você vê ali, ali você observa o comportamento das pessoas. O que a pessoa fizer para você no clube é o que ela vai fazer na empresa, na faculdade. Então, esses meus amigos do remo são todos bem-sucedidos. Cria um cidadão mais crítico. Cria muito mais crítico. E essa coisa de que não dá resultado, que não dá dinheiro, isso aí, pelo amor de Deus, né? Não, dá resultado, só a gente ver sim. as grandes ligas americanas, por exemplo, né? Vou dar um exemplinho aqui básico para você, né? A NFL, que é a Liga de Futebol Americano, e a NHL, que é de hóquei, né? Hóquei no gelo. As duas ligas, se você quiser, por exemplo, chegar hoje nos Estados Unidos e assistir a um jogo dessas ligas, você vai ter que se submeter a comprar os ingressos que sobraram, porque vende o ano inteiro. Então tem o ano inteiro todos os ginásios lotados. E olha, é jogo dia sim, dia não, tá? Todas as duas ligas, é dia sim, dia não. Quer dizer, exceto a NFL, né, que tem os jogos na quinta e domingos e segundas, né? Mas a NHL é jogo de um dia sim, um dia não. E está sempre lotado. E não é assim, mais ou menos cheio, não, gente. É lotado, lotado. É o ginásio inteiro lotado. E são ginásios de 30, 40 mil pessoas de capacidade. Então, não vem com essa história de que não tem retorno. Não tem retorno porque não tem investimento inicial. Exatamente. Né? Aí, lição básica de economia. Exatamente. Né? Como é que você quer retorno se você não vai investir? Você quer ver um exemplo? Lá na Inglaterra tem uma regata tradicional de anos, entre a Universidade de Cambridge e de Oxford. E Oxford, sim. É uma regata, uma competição de um barco de 8 remadores. A rainha vai assistir a regata. Olha só. A rainha vai assistir para a Inglaterra para ver aquela regata. Entendeu? Na Austrália, por exemplo, você chega lá em dia de regata, já tem plaquinha, regata em andamento. Muda um pouco o trânsito, ali o rio lá, o rio Iá, lá fica assim cheio, todo mundo para ver. É evento, as pessoas dão importância ao evento. Aqui agora você vai ver a regata hoje, só vão os familiares, entendeu? Antigamente lá, quando você ainda estava lá em cima, não sabia se você estava até imaginando que a gente ia bater esse papo hoje, o estádio de remo era lotado, foguetório, torcida. Acabou, porque não tem incentivo. Não tem. E o remo é um esporte bonito. Eu estou falando do remo porque eu fui atleta, mas o remo, o hóquei, o futebol salão, isso a gente tinha que ter atleta de pontas em todos os esportes. E nós temos condições, o Anderson. Aí no caso vai ter que ter, por exemplo, um profissional de educação física que entenda uma potencialidade daquela criança para determinado esporte. Exatamente. Lá nos Estados Unidos você tem esse tipo de profissional que é o que diz, olha, você vai ser bom nisso. Exato, investe, você testa. Veja, o cara não. Exato. Tem que ter, isso tem que ter. E tem que ter dentro do processo educacional o esporte. A gente está vendo aí a base comum curricular sendo programada, eu não vi uma discussão na base comum curricular que envolvesse o esporte. Não vi nenhuma. E isso é muito triste. A gente está caminhando para uma sociedade que está virando as costas para a prática esportiva, quando na verdade deveria usar a prática esportiva para prevenir crime, para prevenir que as pessoas se envolvam com tráfico, que se envolvam com consumo de drogas, né? A melhor ação e a mais sedutora para o jovem, que é a prática esportiva, está sendo deixada de lado. Exato. Isso é ou não é desperdiçar o orçamento público? Isso porque você, além de desperdiçar, você deixa de gerar empregos. Verdade. Porque você tem professores de educação física. Só aos montes aí, são profissionais, às vezes, bem gabaritados. São profissionais, porque quando eles se formam em educação, uns fazem pós-graduação em remo, outros em futebol, outros em voleibol. Então, o que acontece?
deixa de investir. E nós temos, o Anderson, nós temos atletas em potenciais. Muita coisa. Nós temos atletas, agora não querem. Não querem chegar, não querem investir, só querem pensar, quanto eu ganho nisso? Entendeu? Não quer. Você, por exemplo, você quando eu estava lá na Austrália, você falou assim, a competição é em agosto de 2019. Desde já está treinando. Já está treinando. Já está treinando. Seleção. Agora, e os organizadores da competição já estão organizando. Já estão organizando, então, já trabalhando. Já para tudo. Quer dizer, aqui, o treinamento aqui é a curto prazo. Vem a seleção brasileira, 6 meses antes já está formada. Aí começa a treinar, aí começa a ganha um campeonato, aí muda o jogador, quer dizer, não tem aquela consistência. Ou seja, né, Nilton, a gente pode resumir assim, inclusive todas as outras participações. Falta planejamento, prioridade e investimento. E o que a gente chama de acompanhamento orçamentário, ou seja, o que você investiu tem que ser acompanhado. Quanto é que eu dei dinheiro? Tá, aqui que nós estamos gastando. Isso tem que ser outro, já que a gente fala tanto de economia, acompanhamento. Você quer ver uma coisa? Olha quanto emprego isso podia gerar. Muito emprego. Isso seria assim para os professores de educação física, isso seria assim um paraíso. Porque clubes precisando de professor sempre tem. Anderson, você anda nos clubes agora, você vê assim, não só na escola que você estudou, mas você vê quadro, vê um jogando bola, outro jogando lá, bater bola, pelada, entendeu? Pra quê, gente? As cidades hoje não conseguem formar times de modalidade. Não consegue. Tirando o futebol, né, que qualquer um joga mesmo. Qualquer só, pega agora, uma bola, corre atrás. Esportes como basquete, vôlei, handebol, futsal, às vezes, tem dificuldade de formar equipes, né? Exatamente. Isso já é um reflexo da falta de investimento. Aí vai lá, pega a gente de fora. Não que eu tenha nada contra, eu não ligo mas isso. Não tem tudo bem. Mas não disso. tem necessidade. A gente tem atleta. Agora é querer ter vontade, é querer chegar. É remunerar bem um professor de educação física. Você sabe que ele é mal remunerado. Ele é mal remunerado, ele tem que ficar. O professor de educação, eu falo porque eu vejo isso. O professor de educação física tem que dar aula em 2, 3 ou 4 academias para poder dar conta e tiver uma mais ou menos, né? Mais ou menos, entendeu? Assim. Ainda fora as aulas particulares que tem que dar. Quer dizer, a pessoa investe, é um investimento com retorno a longo prazo. Não tem jeito, Anderson. Gente, tem que passar. Esse caso da secretaria é um bom princípio. É um bom princípio. Desvincula. Não tem a Secretaria de Educação, não tem a Secretaria de Segurança, tem que ter a Secretaria de Esportes. Seja lá, futebol. Gente, a gente tem que fazer. Tira da cabeça esse negócio de quanto eu quero o meu, eu quero ganhar o meu. Verdade. Tira isso da cabeça, gente. Vamos investir. E parar de qualquer coisa que aperta já tira o dinheiro do esporte. Exatamente. A primeira coisa que tira o dinheiro do esporte. É a formação cidadã. Exato. Amigo, obrigado pela participação mais uma vez. Mais uma vez. Semana que vem estamos no pique normal. Normal. Acabou a série. A série acabou, agora vão ser outros assuntos. Porrada nos bancos de novo. Exatamente. Você gosta, né? É isso aí, gente. Vamos pro intervalo comercial rapidíssimo. Coisa muito rápida, tá? Daqui a pouco a gente está de volta.